Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Bonfim e estamos aqui para dar continuidade à nossa campanha O Caminho. Então nós, da Igreja Família, estamos numa jornada devocional, lendo diariamente, capítulo por capítulo dos Evangelhos, com o objetivo de completarmos essa leitura até o final do ano e termos uma experiência transformadora pela imersão na vida, na obra e nas instruções, nos ensinos de Jesus. Nós estamos no Evangelho segundo João, capítulo 4, um capítulo muito conhecido dos irmãos, e temos aqui alguns ensinamentos importantes e a história da mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, muito conhecido de todos nós, com certeza você já ouviu alguma mensagem sobre esse texto. Eu quero ler aqui com vocês alguns aspectos importantes desse texto. Começa-se dizendo: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer, presta atenção, tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário passar pela região de Samaria. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Jesus estava num ambiente, num contexto conturbado, num ambiente conturbado. Por quê? Porque fala que Jesus soube que os fariseus tinham ouvido falar que ele fazia mais discípulos do que João Batista. Então ele estava num ambiente em que pessoas estavam falando coisas que estavam ouvindo sobre Jesus e comparando Jesus com João Batista. Ou seja, eu ouvi dizer que alguém falou que Jesus faz mais do que João, se bem que nem era mesmo Jesus que fazia. Ou seja, um ambiente de muita falação, um ambiente de muita comparação, um ambiente de muita competição, um ambiente de muita miopia espiritual, de muito ego, de muitas pessoas se comparando, competindo e querendo reafirmar-se ou provar algo sobre si mesmo. E preste atenção, Jesus se retirou desse lugar. Então, o primeiro conselho que nós gostaríamos de dar nessa reflexão tão especial é que, para que possamos ter uma visão espiritual, nós temos que sair desse lugar de conflito pessoal, essa zona de conflito que tem a ver muito com comparação e que competição, quem faz mais do que quem. Então saia desse lugar para que você tenha uma visão muito mais ampla do que Deus está fazendo. Mais importante do que quem fez mais do que o outro, mais importante do que comparar o que as pessoas estão fazendo, é você sair desse lugar de conflito pessoal para ver o que Deus está fazendo. E isso é o que eu acho sensacional, que essa reflexão de hoje te abençoe a buscar uma visão de Deus para a sua vida, uma visão do que Deus está fazendo hoje, nesse tempo, no lugar, na cidade, na comunidade em que nós estamos inseridos. Olha que interessante, no mesmo capítulo 4, no versículo 35, Jesus diz: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e vejam os campos, pois eles branquejam para a colheita. Jesus sai desse ambiente em que as pessoas estão competindo e conseguem apenas ver o que elas estão fazendo comparado com o que os outros estão fazendo. Ele sai desse ambiente de conflito, ele sai desse lugar e vai para um lugar em que ele consegue ver os campos, ver que Deus está fazendo uma coisa nova, que Deus está mudando uma estação, que Deus está nos chamando para uma grande colheita. Então quero deixar esse conselho para você: saia desse lugar de conflito pessoal, de conflito de ego, de conflito de comparação e de competição ministerial, e vá para um lugar em que o Senhor vá mostrar o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo é muito maior, o que Ele está fazendo é muito mais importante, e aí Jesus começa a se mover em direção àquilo que Ele vê que Deus está fazendo, apresentando uma cidade que é como um campo
pronto para ser colhido. Nessa história, Jesus se conecta com uma mulher, quebra paradigmas para se conectar com uma pessoa, e essa pessoa conecta Jesus com uma cidade, e uma cidade toda reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador do mundo. Tudo começou como? Jesus saindo dessa zona de conflito pessoal para que possa ver a visão de Deus, o que Deus está fazendo nesse tempo. Qual é a estação que você está vivendo hoje na sua cidade, no lugar em que você está inserido? Que Deus nos desperte para que busquemos essa visão mais ampla do que Deus está fazendo nesse tempo e que todos nós possamos nos engajar numa grande colheita de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.